toda a purificação interior de pecados no trabalho real de santificação não poderia ser operada pelos sacrifícios de animais do Antigo Testamento, os quais tipificavam o único sacrifício que pode expiar a culpa e o pecado, que é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, os que foram lavados das suas iniquidades no Velho Testamento o foram pelo mesmo sacrifício de Cristo, o qual se ofereceria também por eles na plenitude do tempo. Por aqueles meios externos do cerimonialismo do Antigo Testamento, o pecado era apenas aquietado, mas não removido. Era domado, trazendo ao ofertante uma consciência de dever de reverência a Deus e do temor de pecar. Mas o pecado continuava vivo, caso não fosse purgado por uma verdadeira determinação de se aproximar de Deus, para que o trabalho de expiação, pelo sangue de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, pudesse ser realizado. De igual modo, há muitas religiões que aplicam jejuns, macerações, ascetismo em todas as suas formas para deter a sensualidade, e ainda que esta seja contida no exterior, continua viva no interior, e não pode ser dali removida, senão pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo. Assim, não há nenhuma santificação verdadeira, à parte da expiação do sangue de Jesus Cristo e do trabalho do Espírito Santo. Antes de sermos lavados do pecado, necessitamos ser livrados dele, pela justificação e pelo pagamento do preço da redenção, efetuado por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não teve a sua dívida de pecado quitada pelo sangue de Jesus, não tem o direito de ser livrado do senhorio do pecado, e o pecado permanecerá como senhor absoluto da sua vida. Então, este trabalho de purificação deve obrigatoriamente ser antecedido pela expiação e redenção que há em Cristo Jesus, porque somente com a morte de alguém que fosse perfeito homem, e também poderoso para ser o cabeça da raça humana, que fosse redimida pelo seu sangue, poderia o pecado ser expiado. Ninguém poderia então fazer este trabalho senão o próprio Cristo, que se fez homem exatamente para poder realizar a nossa redenção da escravidão ao pecado. Deste modo, na purificação dos nossos pecados, o Espírito Santo é o agente operante, e o sangue de Cristo, a base meritória sobre a qual este trabalho do Espírito pode ser realizado. Esta purificação tem um propósito muito mais profundo do que simplesmente dar paz à nossa consciência, pois o trabalho do Espírito Santo em purificação do pecado visa principalmente a restauração da nossa imagem e semelhança com Deus em santidade, como se afirma em Tito 3,5. Sob este aspecto verdadeiro, entendemos melhor a necessidade na obra de santificação de ser criado um hábito em nós, de repugnância a toda forma de pecado, que se acha em nós ou em outras pessoas, especialmente nos crentes, porque é o pecado quem faz com que não estejamos conformados à natureza de Deus. Aqueles que aprenderem a caminhar diariamente com Deus conhecerão esta aversão pelo pecado, assim como ela se encontra na pessoa de Deus. Eles se entristecerão juntamente com o Espírito Santo pelo menor pecado que se manifeste neles ou em outros. Odiarão o pecado e conhecerão o quanto necessitam da misericórdia de Deus, quanto são dependentes da sua graça e longanimidade, e estarão dispostos a arrancar o próprio olho se este lhes escandalizar, como nosso Senhor afirma em Mateus 5, 28 a 30. Em todo aquele que houver esta repugnância pelo pecado, haverá um coração puro, que é agradável a Deus, e também o cumprimento do propósito da sua vontade em relação a nós, porque não criou o homem para o pecado, senão para a perfeita santidade. E a prova disto está na nova natureza celestial, que recebemos do Espírito Santo na regeneração. Ela nos foi dada para nos revelar
que não somos deste mundo, mas cidadãos do céu que estão peregrinando na terra como forasteiros, que a nossa pátria eterna está no céu. E esta regeneração foi o primeiro grande passo que foi dado no Senhor para a restauração da imagem de Deus nas nossas almas. E, quanto mais nos purificarmos das poluições do pecado, no processo da santificação contínua e diária, mais e mais há de ser restaurada em nós tal imagem e semelhança com Deus.